Salve Maria Santíssima, vamos falar um pouquinho sobre os enganos, os ardis do inimigo. Muitas vezes ele vai usando o demônio, né, ou os demônios, muitas estratégias. Mas duas principais que São João de Ávila vai elencar são as artimanhas, que é própria do dragão, como fala Santo Agostinho, e a artimanha do leão, que é a artimanha da ira. Então São João de Ávila vai detalhar melhor como é que age o demônio nessa figura do dragão com as suas artimanhas. Uma das coisas que ele vai fazendo é incitar a pessoa a ser soberbo. Assim como ele, pela soberba, passou de anjo a ser um demônio, da mesma forma, ele nos quer fazer participar desse castigo que ele mesmo, de certa forma, né, acabou se impondo. Não porque ele tenha poder em si para isso, mas porque usou mal a liberdade que ele tinha. E São João de Ávila fala que o demônio tem essa inveja de nós e por isso ele quer nos fazer cair no pecado da soberba para nós participarmos também dos sofrimentos do inferno. Então São João de Ávila vai apontando que o inimigo vai colocando a pata dele, né, a mão dele, metendo ali a mão dele para... É uma forma de falar, né? Nas virtudes, até nas coisas boas que a gente faz, ele vai colocando lá, nos tentando na soberba, nos elogiando, nos fazendo nos acharmos o máximo. Garrigou Lagrange já falava que o orgulhoso é um ridículo, né? Então a soberba, ela contém em si todos os pecados. Então São João de Ávila vai nos apontar essa artimanha do demônio, de querer... Ele vai falando que muitas vezes até o inimigo nos coloca consolações espirituais, nos dá bons conselhos, vai nos indicando um caminho razoavelmente bom para nos enganar, para depois nos incitar à soberba e daí cairmos em um grande abismo de perdição. Depois ele vai mostrando como nós vamos vencer esses ardis do inimigo, né? São João de Ávila vai nos mostrar como não cair nesses ardis, nessa linguagem do inimigo. Primeiro, fazendo memória do nosso pecado, não como uma acusação maligna, mas lembrar de onde Deus nos tirou, da nossa escravidão, da lama, ver o que Deus tem feito na nossa vida e que coisas maravilhosas virão. Nós devemos ter em mente os pecados que nós cometemos, não para ficar se acusando, estagnado, não. Para lembrar que nós caímos feio. Outrora nós éramos trevas, né? Agora somos luz no Senhor. Mas a gente deve vigiar para não voltar às trevas de antes ou trevas ainda piores. Então, olhar para o passado, saber que Deus me tirou daquela escravidão e louvar o Senhor por isso. Olhar para o meu presente como um dom de Deus. E olhar para o futuro com vigilância. Não achando que eu não vou cair mais. Nós não podemos ter a presunção. Então, essa atenção, né? Olhar para o passado, saber de onde Deus nos tirou, olhar os feitos do Senhor, saber a nossa condição pecadora anterior, a de agora, e que continuaremos ainda precisando ter uma vigilância redobrada, senão nós vamos cair em pecados ainda piores. Então isso é um remédio contra a soberba. Outra coisa é pedir ao Senhor, suplicar a Ele o dom da humildade, pedir com insistência mesmo, porque nós somos tentados todos os dias a esquecermos que quem faz a obra nova em nós, que quem faz as maravilhas da graça de Deus é o próprio Senhor. Ele é o autor de todo bem. E nós vacilamos tanto que às vezes queremos atribuir a nós, queremos, como fala São João de Ávila,
roubar a glória de Deus, ele vai falar assim: e porque é tanta a nossa leviandade e temos tão metida nos nossos ossos a secreta soberba, que forças humanas não bastam para nos limparmos deste pecado. Devemos pedir a Deus este dom, suplicando-lhe importunamente que ele não nos permita cair em tão grande traição. Que não sejamos roubadores da honra de Deus. E sabermos que todo bem nós devemos ao próprio Senhor. Devemos ter isso. Todo bem nós devemos a quem? Ao próprio Deus. Todo bem vem dele. Então vamos ainda, ele vai falando, né, desse grande remédio que é pedir a graça ao Senhor, suplicar todo dia um coração humilde. Um verdadeiro humilde nunca se acha humilde. Quando você se acha humilde, é sinal que você já é orgulhoso. É uma humildade disfarçada, né? Outra tentação do demônio é nos fazer cair em desespero. É nos fazer ter lembrança do passado, não para olhar nossa miséria e se arrepender, mas para ficar afundado na tristeza, afundado no desespero, afundado em uma acusação que não tem frutos. Então o demônio tenta nos desesperar, a não confiar na misericórdia, a não buscar os sacramentos. São João de Ávila vai falar muito nisso, né? Que o demônio vai colocando tanta acusação em lembrança dos nossos pecados que a gente vai desanimando, ficando fraco, triste e vai achando que já está condenado e não quer mais lutar. É uma artimanha do inimigo. A gente deve ter esperança, sim. Então nós devemos olhar para a misericórdia de Deus, confiar. Esse é o remédio, né? Saber os bens, as graças que Deus já nos deu, nos tem dado hoje e confiar na misericórdia dele. Sempre. E ver que ele morreu na cruz por amor a nós, né? Ainda São João de Ávila vai falar que o demônio nos tenta, além do pecado da soberba, o pecado do desespero e o pecado também dos pensamentos. Às vezes o demônio coloca tantos maus pensamentos para que a gente ache que esses maus pensamentos são todos nossos e a gente comece a confundir. Uma coisa é vir mau pensamento e a gente não aceita. São João de Ávila a gente fala que a gente deve ficar como um surdo e como um mudo, ou seja, a gente não deve dar atenção para esses pensamentos que o inimigo coloca, não. Às vezes ele coloca pensamentos imorais, coloca blasfêmia, e tem vezes que o inimigo ataca com toda a força e fica colocando pensamento imoral direto, pensamentos de blasfêmia direto, pensamentos malucos, para que a gente comece a se acusar, se condenar, se desesperar, e a gente acha que já não tem mais jeito para nós. São João de Ávila, ele pede que a gente tenha essa atenção, porque às vezes o inimigo quer nos confundir e aquilo que ele coloca na nossa cabeça, a gente acha que foi pecado, né? Não, o pecado é consentir, é gostar daquilo. A gente não deve dar atenção a essa chuva de blasfêmias que o demônio muitas vezes ele coloca em algumas pessoas. Pensamentos de blasfêmia, de imoralidade, pensamentos loucos de ira, de raiva, que você estranha. Que às vezes existem pessoas que sofrem esse ataque, né? Não estou dizendo que todo mundo que tem isso é o demônio, não, mas grande parte das vezes é, principalmente para pessoas que têm uma vida espiritual mais profunda. Ele não vê como atacar, então ele ataca dessa forma para deixar a pessoa perturbada, sem paz, sem alegria e confusa. Então tenhamos atenção a tudo isso. São João de Ávila, rogai por nós.